Olá, amigos inscritos do canal Josias Dias. Hoje é segunda-feira, noite de segunda-feira, dia 31 do mês de janeiro. O mês de janeiro está indo embora, do ano de 2022. Estamos aqui diretamente da Paraíba, né? E para quem não me conhece, eu quero me apresentar. Eu sou o irmão Josias Dias, aí do canal do YouTube. E quero que o nosso amado aqui, meu convidado aqui, que tem vários vídeos dele aqui no meu canal, né? Que ele se apresenta aí para você, para os meus inscritos do canal Josias Dias. Amém, glória a Deus, glória a Jesus. Também para quem não me conhece aí, o diácono José Alberto, né? Temos a... Eita, José, participou. Mas tá, porque esse celular levou uma queda e ficou assim. Eita, Jesus. Aí, aqui já tem muitos vídeos aí também, né? A gente falando, pregando a palavra de Deus. É verdade. Glória a Jesus. E estou aqui mais uma vez, né? Na casa do irmão Josias, também, para trazer a palavra de Deus. Vai dizer alguma coisa mais, Josias, que eu já começo por aí. Começa aí, deixa. Glória a Deus, glória a Jesus. Deixa te usar aí, a gente vai aprender muito. Querido, aqui. vamos falar aqui a questão, Josias. Vamos, nesse momento, vamos aqui trazer uma palavra e vamos questionar acerca, Josias. Vamos questionar acerca da cadeira de Moisés. A cadeira de Moisés. Onde é que se encontra? 23 de Mateus, versículo 1 por diante, que diz assim. Vamos lá, gente, vamos começar a ler Bíblia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, ó. Capítulo 23, versículo 2, diz assim. Na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Observais, pois, e praticai tudo o que ele vos disser, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque diz e não pratica. Pois atam um fardo pesado e difícil de suportar, e põe sobre os ombros dos homens, eles, nem com o dedo, nem com o dedo querem movê-lo. Vamos estudar aqui um pouco a questão dessa a respeito. É forte. Da cadeira de Moisés. Gente, nós sabemos que todo palácio tem que ter o quê? Tem que ter o rei. O rei tem que ter, vai sentar onde? No trono. Né? Todo reinado tem um trono. No templo de Salomão tinha uma cadeira. E essa cadeira estava lá titulada como Cadeira de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar que Moisés nunca sentou nessa cadeira, José. Por que Moisés nunca sentou nessa cadeira? Porque Moisés não entrou em Canaã. Não entrou em Canaã. Não é verdade? Moisés morreu lá no deserto. No deserto. A questão do templo foi de Moisés até os dias do rei Davi. Porque o templo foi construído através de Salomão. Através de Salomão. Foi 300 anos. Entendeu? 300 anos de Moisés até Davi. Entendeu como é que as coisas? Mas nos dias de Moisés tinha a Arca da Aliança, mas não tinha o templo. Entendeu como é que as coisas? Não tinha o templo. Por quê? Porque a Arca vivia debaixo de quê? Debaixo de tenda. Entendeu, Rogério? Então, durante a peregrinação do povo, a saída do povo do Egito ao deserto, passando lá 40 anos até entrar em Canaã, foram 40 anos. 40 anos. Moisés, porém, tinha lá no deserto uma cadeira, mas não tinha um templo. Por que, Moisés? Por que, Josias? Porque Moisés sentava de manhã e ficava o dia todinho resolvendo a questão do povo hebreu. Entendeu? Na questão julgando o povo hebreu, passando a lei de Deus para o povo, resolvendo aquelas causas difíceis, aquelas causas menos difíceis, passando a lei de Deus, os mandamentos, isso de manhã até a tarde. Olha só que coisa. Está vendo como é que é as coisas? Aí vem aí a questão do templo de Salomão. O templo de Salomão. Por que cadeira de Moisés? Porque Moisés teve um legado dentro, no meio do povo hebreu. Como é que o Moisés foi escolhido por Deus para ser o quê? Para ser o libertador de Israel. De Israel. E qual tribo ele pertencia? A tribo Levi. A tribo de Levi. Entendeu? Que é a tribo dos sacerdotes. Seria a tribo dos sacerdotes.
Então Deus tira Moisés do Egito, leva para a terra de Midian e lá trata com Moisés. Moisés passa 40 anos com Deus tratando com Moisés, né? Tirando da cabeça de Moisés aquilo que ele aprendeu lá no Egito, que se chama a cultura, os costumes, a religiosidade lá do Judaísmo, né? Não era judaísmo, não. Não era judaísmo, não. Não. Entendeu? Lá era questão de adoração a deuses da mitologia grega. Entendeu? Aí lá eles praticavam a feitiçaria, praticavam tudo que desagradava aos olhos de Deus, porque o povo passou 400 anos escravizado dentro do Egito. As pessoas, os hebreus lá, estavam totalmente contaminados, as suas mentes estavam contaminadas, principalmente Moisés, porque Moisés foi criado no pé da rainha, a sua mãe adotiva. E o que foi que ele aprendeu? É verdade. Né? Aprendeu com certeza com a rainha egípcia, aprendeu a adorar também os deuses da mitologia grega, aprendeu lá a cultura, porque a Bíblia diz que Moisés foi poderoso na ciência, nos costumes, na cultura do egípcio. Então, como é que estava a cabeça de Moisés? Estava contaminada. Então, Deus, quando tira Moisés do Egito e leva para o deserto de Midian, é para Deus tratar lá com Moisés, tirar toda a idolatria, toda a feitiçaria, tudo que ele aprendeu dentro do Egito. Moisés agora tem que voltar limpo, com a mente purificada pela palavra de Deus. Já pensasse? Agora Moisés limpa, agora Deus manda Moisés tirar o povo lá do Egito para o deserto. Mas Deus diz para o povo, aliás, diz para Moisés, está vendo Moisés? Está vendo essa geração que saiu do Egito? Não vai entrar em Canaã. Por quê? O povo não entrou. Por que o povo não entrou? Porque o povo estava com a cabeça contaminada por tudo que se chama idolatria, feitiçaria, magia negra, tudo, Josias. Porque disso dentro do Egito era contaminado. Então o povo viveu 4 gerações. Imagina, a pessoa nascendo, crescendo e vivendo, vendo aquilo ali. Então, porque não tinha lei, não tinha mandamento. O povo hebreu não tinha lei, nenhum mandamento. A lei e os mandamentos veio através de Moisés, gente. Através de Moisés lá no deserto. No deserto, então Moisés e Arão pertencia à tribo levítica, à tribo do sacerdote. Então estava a responsabilidade sobre o ombro de Moisés e Arão guiar esse povo até a terra de Canaã. A terra de Canaã, mas só que Moisés não entra lá em Canaã, porque Deus diz, vê aí, tá vendo a terra? Você não vai entrar. Então Moisés morre no deserto. Mas 300 anos na frente, aí vem o quê? O rei Davi. Aí o rei Davi morando em casa de cedro, né, palácio, enquanto o templo estava enquanto a arca estava onde? A arca do concerto estava onde? Permanecia debaixo de tenda. Então, capítulo 2 Samuel, capítulo 7, você vai ver que Davi sente o desejo no seu coração de edificar uma casa, um templo, para pôr a arca da aliança. Então, dali por diante, até os dias de Jesus, olha só, até os dias de Jesus, saiu esse templo para o Salomão constrói esse templo, e dentro desse templo faz lá as suas divisórias, tem a divisória disso, a divisória daquilo, tem o lugar do santo onde ficava a arca, né? E tinha muitas coisas, e tinha lá também a cadeira de Moisés, que sentava lá o quê? Sentava os escribas e os fariseus, como está escrito aqui. Na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Para quê? Para ali passar o quê? A lei. Enquanto Moisés passava a lei para o povo, os mandamentos para o povo, porque o sacerdote ele tinha uma responsabilidade maiores no meio do povo hebreu, né? Porque era Levi, era a classe do sacerdote. Então o sacerdote estava ali para passar a lei de Deus para o povo, prestar o sacrifício pelo povo, interceder pelo povo e também passar a lei e os mandamentos para o povo. Então tudo que eles escreviam, os escrivãos escreviam as leis, porque já tinha a lei de Moisés, mas às vezes eles aplicavam leis. Josias, até bom coisa para ele você praticar quando a gente, entendeu? Porque eles exigiam do povo, então levavam o povo a escravizar, entendeu? Debaixo da lei. Como diz aqui, ó, repara só como é que diz. Aí diz assim, na cadeira de Moisés estão sentados escribas e fariseus. Aí diz assim, ó,
Versículo 4. Pois ata fardo pesado e difícil de suportar e põe sobre o ombro dos homens. Ele, porém, nem com dedos quer movê-lo. Então, veja como é que se estava. Então, estava ali sentado na cadeira de Moisés, o quê? Os escribas e os fariseus, fazendo o quê? Eles eram senhores de escravos, senhores que faziam os homens de escravo. Entendeu, Josias? Então, botar um fardo nas costas dos homens. Então, para viver praticando aquilo que eles botava, então o povo tinha que obedecer aquilo que ele passava. Mas está aqui, faça tudo quanto ele vos disser, mas não proceda conforme as obras deles. Mas eles estão sentados botando um fardo nas costas dos homens. Mas só, Josias, que a cadeira de Moisés estava com seus dias contados. Olha, entendeu? A cadeira de Moisés estava com seus dias contados. Muito sentado na cadeira de Moisés. 24 de São Mateus. 24 de São Mateus diz o que, Josias? Versículo 2. Veja aí, não vê tudo isso? Jesus já está profetizando. Jesus, no capítulo 23, Jesus entra dentro do templo. E Jesus não era bem-vindo ao templo. Por que Jesus não era bem-vindo ao templo? Porque no capítulo 23, Jesus chama o quê? Chama eles de quê? De sepulcro caiado. Está lá, sentado na cadeira de Moisés, os fariseus. Eles parecem um sepulcro caiado, bonitinho por fora, mas por dentro é sujo. Põe um fardo e um jugo nas costas dos homens para os homens praticarem. Olha só. Entendeu como é que é as coisas? Por 8 vezes Jesus chama ele de hipócritas. Ai de vocês, hipócritas! Que entra na casa da viúva, devora a casa da viúva, faz isso, faz aquilo, você fecha a porta do reino do céu aos homens, nem entra, nem deixa entrar os que estão entrando. Aí por 8 vezes, pronto, aí Jesus está lá, né? Mas tá ligado, né, José? Tá. Aí essa questão, né? Aí Jesus por 8 vezes repreende toda a liderança de Israel. Toda a liderança de Israel. Aí Jesus começa profetizando a queda do templo de Salomão. Não vê tudo isso? Não ficar aqui pedra sobre pedra para que, olha, que não seja derrubado. Então, com a queda do templo e o templo caindo por cima da cadeira de Moisés, Josias, parava com o quê? Com aqueles fardos, com aquele jugo. Então, com a queda do templo, primeiro, tinha que haver a queda do templo. Mas primeiro houve o que, Josias? O que foi que houve? 27 de São Mateus, versículo 51. O que é que a Bíblia diz lá? O que é que você vai ler na sua Bíblia aí? O que é que diz? Jesus estava na cruz quando o véu se rasgou dentro do templo. O véu se rasgou dentro do templo. Quando o véu rasgou-se dentro do templo, pronto. O templo já, a classe levítica, aqueles homens que estavam sentados na cadeira de Moisés, parou. Tinha que parar naquele momento. Parou com a lei de Moisés. Parou com os rituais, parou com os dízimos, circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica, porque essas ordenanças aí da cadeira. Veja a cadeira de Moisés. Da cadeira de Moisés. Onde Moisés nunca sentou, né? Onde Moisés nunca sentou. Tem muito sentado na cadeira de Moisés, botando aí leis que Moisés não mandou. O que acontece? O que acontece que com a cadeira, que a cadeira estava com seus dias contados. Porque, o que é que diz lá em João 1:17? A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Então Jesus teria que vir e dar o grito de liberdade para todos os judeus, tirando aquilo que se chama fardo e jugo das costas dos judeus. Onde está escrito? 11 de São Mateus, versículo 28 ao 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está convidando todos os judeus a saírem do templo de Salomão, deixarem a cadeira de Moisés. Olha só. Deixaram de receber conselho, ou conversa, ou ordenança daqueles que estavam sentados na cadeira de Moisés, para agora seguir a Jesus Cristo para aprender com Jesus. Então todos os judeus deixavam o templo de Salomão. Nesse momento, quando Jesus conquistava a multidão, os seus discípulos, que era ex-judaísmo, que vivia dentro do templo de Salomão, dentro do templo de Salomão também, obedecendo a regras e as leis, os costumes que eram aplicados pelos escribas e fariseus, nesse momento eles não voltam mais ao templo. Eles não voltam mais ao templo. Olha que coisa.
Já pensaste, José? Dali por diante os sacerdotes, os anciões de Israel, os escribas fariseus, procuram agora de todo modo, de todo meio, uma forma de como matar a Jesus Cristo. Então Jesus Cristo não era bem-vindo ao templo de Salomão. Entendeu? Deveria ser, mas não era, né? Devia ser, mas não era. Por quê? Porque Jesus, para Jesus ser, Jesus tinha que concordar com eles. Jesus também tinha que, porque a cadeira de Moisés, então Jesus ia sentar na cadeira de Moisés? Meu amado irmão Alberto, Diácono Alberto, mudando só de assunto, você, com essa pregação, debatendo contra o dízimo, e a minha pessoa também, eu e você, a gente combate contra o dízimo, porque isso é maior heresia do pregado do cristianismo. A gente será bem-vindo aí nas igrejas aí do Valdemiro, do R.S. Soares. Olha, entenda bem como é que é as coisas. Quando o templo caiu por cima de quê? Da cadeira. Da cadeira. Mas parece, Josi, que esses homens foram lá, os pastores e os padres, foram desenterrar a cadeira. Principalmente esses pregadores de televisão, né? Foram desenterrar a cadeira de Moisés e trouxeram para o nosso país. Parece que agora aí se encontra pastores, padres, tudo sentado na cadeira de Moisés, pondo um jugo e um fardo nas costas dos homens para os homens praticarem. Então, quer dizer, José, que para esses pastores e padres, o templo não caiu, o véu não se rasgou, o templo não caiu, a cadeira de Moisés, o templo caiu por cima, com certeza destruiu tudo, entendeu? Mas só que hoje, em pleno século XXI, no primeiro século da igreja primitiva, o templo caiu, a casa do tesouro caiu, entendeu? O templo de Salomão. Caindo o templo, com certeza a cadeira, pronto, acabou-se. Ninguém podia mais sentar na cadeira para dar ordenança ou escravizar mais as pessoas, José. Porque Jesus é o libertador, Jesus dá o quê? Dá o grito de liberdade para todos os judeus. Né? Porque o meu jugo é sua vinda e a mim. Então Jesus está convidando todos os judeus. Entendeu? Aí o que é que Paulo diz? O que é que Paulo diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 4? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que é que diz lá em Atos dos Apóstolos 13 e 39? Pois tudo aquilo que você não pôde ser justificado pela lei de Moisés, em Cristo é justificado todo aquele que crê. Então, o fim da lei é Cristo. Ninguém pode estar mais debaixo da lei de Moisés. Para isso, Jesus profetizou a queda do templo. E a queda do templo caiu. Caindo o templo, está aí os judeus, mais de 2000 anos desigrejados. Porque no ano 70 veio a expulsão de quê? De Roma, de dentro de Israel, veio. Aí o general Tito vem com seu exército e destrói o templo totalmente, se cumprindo as profecias do Senhor Jesus Cristo. Mas teria que acontecer isso para trazer liberdade para todos os judeus, tirar das costas dos judeus a lei de Moisés. Aquilo que era fardo, aquilo que era costumeiro. O dízimo não era uma coisa costumeira? Não era costumeiro o dízimo? Tinha que levar os dízimos para os levitas e repartir para as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os pobres. Quando esse povo entrar em Canaã, até nos dias de Jesus, o povo não estava debaixo dessa ordenança. E essas ordenanças para quem era? Para quem era essa responsabilidade, Josias? Malaquias 2, o que é que diz lá? Diz o quê? Esse mandamento cabe a vocês, sacerdotes. Vocês cumprir com esse mandamento. Repartir os dízimos para a viúva, para os órfãos, estrangeiros e os pobres. Caso você tirar esse direito, eu vou amaldiçoar a vossa bênção. Eu vou amaldiçoar vocês, sacerdotes. E tenho amaldiçoado, porque vocês não cumprem isso. Então, quando se tratando do devorador, do migrador, não é gafanhoto. Não é gafanhoto. Vê aí, Josias. Capítulo 23 e o versículo 14. Veja quem é o gafanhoto. Veja quem é o devorador. Veja aí. 23 de Mateus. 23 de Mateus. Fala sobre a questão da cadeira de Moisés. Aí, por exemplo. 23, versículo 14. Veja aí. 14. E no caso, e outra coisa, e a maldição de Malaquias 3, 8, 10 foi para os sacerdotes. E não para o povo que levava o dízimo, não é isso? Ai de vós, escriba e fariseu e hipócrita, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto da prolongadas orações. Isso, devora. O que eu disse? Entra na casa da viúva e devora a casa da viúva. Quem é o devorador aí? Quem é o devorador?
É o gafanhoto? Não, é a Demônio, liderança. não é demônio, é a Não liderança. é liderança. Espiritual. É a liderança. Onde a gente vai encontrar mais isso? Isaías, Josias. Vamos ver direitinho. Capítulo 9, versículo 16. Veja quem é o devorador. O devorador. Não é o gafanhoto, não. É as lideranças. Quem permanece sentado na cadeira de Moisés, aplicando um jugo e um fardo nas costas dos homens, para os homens praticarem. Quando Jesus já derrubou. Porque tem caneta aí? Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Devorado! Olha, os guias deste povo são enganadores. E os que são por eles guiados são devorados. Depois que ele devora da viúva, depois que ele devora do órfão. Outra coisa, hoje até as viúvas estão dizimando. Estão dizimando, estão tirando o dinheiro da viúva. Isso está errado, isso é crime, errado. isso é pecado. Os dízimos eram para viúvas, para os órfãos, os estrangeiros e os pobres. Mas os pastores estão recebendo hoje dízimo de viúva. Viúva é uma questão de... Mas a conta vai chegar. Vai sim, vai. Então, isso aí, entenda bem, os dízimos eram para beneficiar 5 classes de pessoas. Os levitas, as viúvas, os órfãos, estrangeiros, os pobres. E os pobres, então, seria para isso. Caso tirasse o direito deles, veja o capítulo 10 de Isaías, José, veja aí. Veja, e olha para a cadeira de Moisés. Ai. E o ai de Deus pesa. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivões que escrevem perversidade. Perversidade para quê, José? Para quê? Olha aí, ó. Veja aí. Olha só. Para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas, e para roubarem os órfãos. Olha aí. Está falando de quem, José? Está falando de escrivões. Ai daquele que? Versículo 1 do capítulo 10. Diz o quê? Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivões que escrevem perversidade para prejudicarem, tirar o direito dos aflitos do meu povo, da viúva, do órfão, do estrangeiro, do povo. Então, quem estava sentado na cadeira de Moisés? Quem é que estava sentado na cadeira de Moisés? 23 e 12. Diz o quê? 2. Na cadeira de Moisés estão sentados o quê? Os escribas e os fariseus. Fazendo o quê? Pondo um jugo e um fardo nas costas dos homens, para os homens praticarem quando ele não mexe o dedo. Bota um jugo e um fardo nas costas dos homens. Então, de Moisés até Jesus Cristo, vindo Jesus, pronto, agora Jesus dá o grito de liberdade para todos os judeus. Mas quando é que eles ficariam livres mesmo, José? Quando eles ficariam? Foi quando o véu rasgou? Não, quando o véu rasgou, eles teriam que parar. O sacerdote teria que parar, porque o sacerdote levita tinha que parar quando o véu rasgou, tinha que parar o sacerdote, o sacerdote de Moisés, que é da tribo de Levi, para dar entrada aqui. O sacerdote da ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo, da tribo de Judá, tinha que sair agora quando o véu se rasgou. Mas eles costuraram o véu e permaneceram ainda por 70 anos. Durante esses 70 anos, o templo estava erguido. Dali começou as ordenanças para perseguir a igreja, para perseguir aqueles que invocavam o nome de Jesus, perseguiram Jesus Cristo, mataram junto com Roma, matou junto com a liderança de Israel, pelos sacerdotes, os anciões de Israel. Está escrito no 27 de Mateus, versículo 20. Estava lá no julgamento de Jesus. Jesus estava sendo julgado, está lá os sacerdotes e os anciões de Israel incentivando o povo a pedir a soltura de Barrabás e crucificasse o Cristo. Mas por quê? Porque o sacerdote, a Bíblia diz que o sacrifício tinha que ser feito por quem? Pelo sacerdote. Então o sacerdote teria que matar o cordeiro. E matando o cordeiro, matou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João disse: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eles não estavam entendendo isso não, porque lá na cruz Jesus disse: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Mesmo o sacerdote ter entregado Jesus, matado Jesus Cristo, entregado a Roma para matar Jesus, eles não estavam entendendo nada. Daqui a pouco, quando o véu se rasgou dentro do templo, aí Jesus ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, ficou mais 40 dias aqui na terra depois de ressuscitado. Olha que coisa, né? 40 dias, depois subiu ao céu, lá na frente, aí começou o quê? Enquanto o templo tivesse erguido, saía de dentro do templo, da cadeira de Moisés, as ordenanças para perseguir
os judeus que se convertiam ao cristianismo, saía do judaísmo e se convertia a Cristo. Então saía a perseguição. Então Roma, nesse momento, já estava colenhado, querendo ganhar de todo jeito a confiança dos judeus, nesse momento. Então, quando o sacerdote dizia para Roma, vai lá, persegue esses cristãos, e eles perseguiam e levavam para as arenas de Roma, e matava a todos aqueles que invocavam o nome de Cristo, o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto existisse o templo e a cadeira de Moisés, estaria todo mundo subjugado essa questão da escravidão da lei de Moisés. Então, o templo estava com seus dias contados, a cadeira de Moisés estava com seus dias contados, porém tinha que vir ao chão. Vindo ao chão, pronto, acabou-se. Acabou-se, está aí judeu, mais de 2000 anos desigrejados, querendo fazer o terceiro templo, mas estão todos sem templo. Mas Jesus quebrou a perna de todos eles, se cumpriu as profecias do Senhor Jesus Cristo. 24 de São Mateus, versículo 2, Lucas 21, versículos 5 e 6, e está tudo ali para Jesus profetizar a queda do templo. Então o templo teria que vir ao chão para parar com a lei de Moisés. Mas o que foi que aconteceu mesmo? No ano 70, veio a expulsão dos Roma de dentro de Israel, veio o general Tito e destrói o quê? O templo totalmente para se cumprir o que realmente Jesus falou. Tendo o templo caído, caiu também a cadeira de Moisés, está aí os judeus hoje livres. Tanto os judeus como os gentios estão tudo livres, não podem mais viver debaixo do jugo da servidão da lei, na questão daquilo que se chama ritual, Josias. Os dízimos, circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica, tudo que estava ligado à lei de Moisés, que era rituais praticados como costume, pronto, com a queda do tempo parou totalmente, tá lá o judeu, mais de 2000 anos. Mais de 2000 anos de todo mundo desigrejado. Mas sabe o que foi que fizeram, Josias? Só que parece que aconteceu isso. Parece que, sabe, acho que os gentios foram lá, começaram a cavar, e parece que encontraram a cadeira de Moisés. Vai ter muito pastor querendo sentar nessa cadeira. Aí trouxeram para o Brasil, José, aí tá aí. Aí permanecem os padres e os pastores em cima da cadeira de Moisés, pondo o jugo e o fardo nas costas dos homens, para os homens praticar na questão dos dízimos. Quem derrubou o templo, José? Quem derrubou o templo? Quem foi o que derrubou o templo? Quem derrubou o templo? Foi Roma. Porque foi Roma que reformou o templo. Então Roma foi lá e destruiu o templo. Aí no século IX apareceu um tal de Carlos Magno da Igreja Católica. Quando eles mesmos já tinham derrubado o templo no século I, apareceu Carlos Magno e fez o quê, Josias? Transformou o dízimo em dinheiro. Foi a primeira igreja no Brasil, no mundo, que pegou essa heresia de dízimo em dinheiro, de devorador, migrador. Aí transformou os dízimos em dinheiro. Aí o sistema religioso abraçou até hoje. Mas quem transformou não foi Jesus, não. Quem transformou os dízimos em dinheiro foi Carlos Magno da Igreja Católica, que é o rei dos francos, no século IX. Entendeu como é que é as coisas? No século I, Jesus já tinha derrubado o templo para que ninguém vivesse mais debaixo dessas ordenanças. Então, quem constrói templo hoje para viver debaixo dessas ordenanças do judaísmo? Quem? Vamos ver aí. Edir Macedo construiu o quê? Construiu a réplica, né? A réplica do templo de Salomão. Ele fez o quê? Passou por cima das ordenanças de Cristo. Enquanto Jesus profetizou a queda do templo, ele fez o quê? Construiu o templo. Então hoje, entendeu como é que é o pecado? Entendeu? Aí o que aconteceu? Aí passou por cima das ordenanças de Cristo. Hoje, pastor e padre, que for possível, mata para construir templo. Enquanto Jesus profetizou a queda do templo. E depois que Edir Macedo fez aquele templo que é muito lindo, mas é pecado pela Bíblia, é antibíblico aquilo ali. É bonito para bater foto, mas é antibíblico. Enquanto ele fez aquilo ali, foi dinheiro demais. Tem muitos pastores com inveja de Edir querendo fazer também. Mas ninguém quer fazer o que a Bíblia manda. Aí o templo de pedra caiu, hoje quem está de pé é o templo de carne, que é eu e você, o templo de carne, que ninguém dá valor, ninguém está dando valor, liderança nenhuma está dando valor ao templo de carne, que é o templo de pedra. Por que o templo de pedra? Por que o templo de pedra? Porque tirou os impostos do templo de pedra. Mas naquele tempo, quem pagava os impostos? Era eu e você que pagava os impostos. Jesus pagava os seus impostos, para os seus discípulos pagavam os seus impostos. Mas qual é o tempo que Jesus tinha? Qual era o templo que Jesus tinha? O templo de pedra, qual era? Nenhum. Jesus nunca foi. Jesus não podia entrar dentro do templo de Salomão. Jesus pregava o evangelho na praia, pregava nas casas, pregava nisso, pregava naquilo, mas ele pagou seus impostos.
Então, quando chegou o dia de pagar o imposto, não tinha dinheiro. Cadê o dinheiro? Aí Jesus disse, vai Pedro, abre aí um peixe aí. Abre a boca do peixe, está lá o dinheiro. Entendeu? Se pagar imposto, pagar os impostos. Pagou os impostos. Essa questão de pagar impostos, Israel não queria ser subjugado a outras nações para não pagar os seus impostos. Por isso, a Síria invadiu mesmo Israel. Invadiu Israel no ano 66 a.C. E quem dominava naquele tempo não era Roma não. Quem dominava, que era o poder mundialmente falando, era o Egito. Então, a Síria pagava imposto ao Egito quase 100 anos, quando Israel nunca pagou, Então a Síria foi lá e pediu carta branca, disse, eu quero que você me dê aqui, ó, carta branca, porque nós fomos fiel a vocês, fomos fiel a vocês, o Egito, devolvendo os impostos e os tributos. Então nós queremos Israel aqui, porque a Síria, como não tinha poder de entrar através das guerras, então veio muito tempo querendo entrar dentro de Israel através de guerra, mas nunca conseguiu. Mas ele encontrou uma brecha, Josias encontrou uma brecha. Uma brecha que deu o direito dele entrar lá, entraram em Israel e dominaram Israel por um bocado de tempo ainda. Ficou lá, entraram dentro do templo de Deus, olha, pegaram o altar de Deus, sacrificaram um porco no lugar do ovelha, do novilho. Josias, só para blasfemar contra o nome de Deus, trouxe o Deus Zeus, o Deus do Egito, para intimidar, sabe? Foi assim, aqui ó, o Egito está conosco, caso vocês quiserem, aí pronto. Dali por diante ficou o povo subjugado a Síria, pagando os impostos dos atributos. Aí depois é expulso. A Síria foi expulsa através de Matatia, e através de Judá, e através de outro seu filho lá. Foram expulsos. Matatia era o sacerdote lá. Então foram expulsos através desses homens. Aí no ano 63, aí vem Roma, com o mesmo objetivo da Síria, invadir Israel. Roma entrou dentro de Israel para ter o poder sobre o controle das finanças de Israel, sobre o controle dos impostos, dos atributos, entendeu? Não foi para se converter ao judaísmo nem ao cristianismo, não. Roma entrou dentro de Israel, foi para ter poder sobre Israel. Dali por diante, quando o rei Herodes, olha, para que foi que eles fizeram? Como foi que Roma fez? Nomeou, Josias, os próprios judeus a cobrador de impostos, para ganhar a confiança deles, né? Para ganhar, e nomeou fulano, nomeou ciclano, para cobrar os impostos, os próprios judeus, para ganhar a confiança dos judeus. Então ele estava tendo poder sobre a finança do povo judeus. Quem? Roma. Assim como a Síria também, mas a Síria foi expulsa, então entrou Roma. Quando entrou Roma, para tomar os impostos do povo. Aí começou a levantar homens, mais pessoas, Barrabás foi um dos tais que se levantou para expulsar Roma de dentro de Israel. Então sempre se levantava gente contra a questão de Roma, dentro de Israel. Aí Josias, veio aí essa questão, né? Aí Roma, aí começou os massacres. Aí começou, o primeiro Herodes fez o que, Josias? Mandou matar todas as crianças. Mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Olha só, que quando soube que Jesus tinha nascido, o segundo Herodes mandou degolar a cabeça de João Batista. Olha só, dali por dentro começou a perseguição contra Jesus Cristo. Ó. Eles de mão dada com a liderança de Israel, perseguindo Jesus Cristo, perseguindo os apóstolos, perseguindo os discípulos de Jesus. Pronto, aí dali por diante, aí Roma vai, aí mata os cristãos,